Oi, YouTube! Bom, nesse vídeo eu quero contar pra vocês um pouco da minha história com a corrida. E de forma detalhada dessa vez, porque eu já tentei contar na minha rede vizinha, no Instagram, em alguns lugares, mas ficou um pouco faltando entrar nos detalhes, justamente porque os vídeos nessas plataformas são bem mais curtinhos. E hoje eu vou contar a história tintim por tintim pra vocês. Bom, e eu vou contar essa história pra vocês enquanto eu faço a minha maquiagem, porque eu estou indo agora viajar. Estou indo para São Paulo. Amanhã eu tenho um evento com Strava e com Adidas, só para mulheres. Um evento que vai englobar corrida, papo, café da manhã, enfim, tô muito animada. E agora, tô indo pro aeroporto e vou fazer uma maquiagemzinha básica com algumas coisas que eu sempre uso no meu dia a dia. Enquanto isso, eu conto essa história pra vocês, porque senta que lá vem história. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a maquiagem, né? Só pra vocês ficarem na mesma página. Eu já passei rímel, eu não vivo sem o meu rímel amarelinho da Maybelline. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Sim, eu não vivo sem, tem um monte aqui, porque eu faço estoque, realmente. Eu já passei ele. Na verdade, eu passei ele de manhã, e aí eu tomei banho e ele não sai na água, ele só sai com demaquilante. Depois eu faço um outro vídeo aqui, explicando como eu tiro ele, porque eu tenho que usar um demaquilante bifásico. E esfregar, não deixar a água assim misturar com ele, senão não sai. Mas é isso, eu já tô de rímel. E agora eu vou fazer o resto da pele, uma maquiagem bem básica de dia a dia. Corretivo primeiro. Mas vamos lá. Sobre a minha história com a corrida. Tudo começou antes de eu começar a correr, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de esportes de forma geral, mas durante a minha faculdade, eu fiz engenharia de produção no UFRJ, eu tive um período muito sedentário, já que eu não tinha tempo realmente de fazer nenhuma atividade física. Eu trabalhava já no estágio, fazia faculdade e tinha que estudar para as provas. E nisso tudo eu não conseguia arrumar tempo para exercício físico, porque eu demorava muito tempo no deslocamento entre minha faculdade, o estágio, enfim. Então, o tempo que eu tinha era pra estudar. Pra vocês terem uma ideia, eu não tinha nem tempo de almoçar, às vezes eu almoçava no ônibus. Então, o exercício físico por muito tempo deixou de ser uma prioridade na minha vida, porque eu realmente precisava me formar. E aí, tudo mudou quando eu me formei e fiquei só trabalhando. E aí, nessa época, eu comecei a fazer academia e focar muito na academia. Deixa eu ver a sobrancelha, porque eu odeio ela despenteada. Eu tive um período muito focado na academia. Eu queria realmente o resultado estético da academia. Então eu queria ganhar massa magra, eu queria emagrecer, eu queria músculos. Bom, então eu queria músculos e por muito tempo a academia foi minha atividade principal. Isso tudo foi lá por 2019, digamos assim. E aí eu fiquei viciada na academia, comecei a fazer dieta e treino e tudo mais. Nessa época eu até comecei a publicar alguns vídeos no TikTok, mas só no TikTok. Eu já contei pra vocês que eu morria de medo do Instagram. Eu tô usando essa base da Dior, que é perfeita, tá, gente? Ela tem uma cobertura levinha, não deixa aquela cara de reboco que eu não gosto. E aí, enfim, comecei a ficar muito focada na academia, ver resultado, ficar focada cada vez mais e amar fazer exercício, fazia cardio, enfim. Até arriscava fazer algumas aulas de running na academia, mas nada, nossa, achava a corrida horrível naquela época, nada demais, assim. E aí, houve a pandemia, todas as academias fecharam, eu fiquei um tempo parada e eu senti muita falta do exercício físico em si. Porque, como eu falei pra vocês, eu realmente estava gostando muito, não só do resultado, mas também do que ele me fazia bem pra mente. Eu tava procurando um contorno, não achei, então eu vou usar o bastão 3 em 1 da Olly de contorno. Mas, continuando a história, eu me apaixonei muito pela musculação, isso foi em 2019, e entrou 2020 e vocês sabem o que aconteceu em 2020, né? Tivemos a pandemia, tudo fechou e aí as academias fecharam. Eu fiquei fazendo na época aquelas lives e exercícios em casa com peso do corpo, comprei mini band,
pezinhos para fazer exercício em casa, enfim, dei meu jeito de continuar me mantendo ativa, porque realmente me fazia muita falta. E aí eu fui me mantendo assim durante a pandemia toda, mas confesso que eu já tava sentindo falta daquela endorfina, sabe? Porque parecia que treinando em casa não era a mesma coisa. E aí, quando houve a liberação pra gente fazer atividade ao ar livre, o meu pai saía pra caminhar e eu ia com ele pra fazer caminhada, pra sair um pouco também de casa. E óbvio, naquela época até de máscara a gente ia. E ele ia caminhar e eu comecei a arriscar dar umas corridinhas. Na época eu não conseguia correr 1 quilômetro. Mas aos poucos eu fui me desafiando. Um dia eu consegui correr 1 quilômetro sem parar, no dia seguinte eu fiz 2, depois eu... No dia seguinte não. Depois de um tempo eu fiz 2, depois eu fui fazendo mais e mais desafios mentais, no sentido de vou tentar mais um pouquinho, mais um tempinho, vou correr o máximo que eu conseguir, depois eu vou andar 3 minutos. E aí eu fui diminuindo o tempo de caminhada e aumentando o tempo de corrida. E com isso as distâncias que eu fui conseguindo alcançar, consequentemente foram aumentando também. E eu fui gostando cada vez mais. Só que era um hobby. A minha atividade ainda era musculação. Comecei a voltar pra academia, enfim, continuei na academia. E eu tinha medo que a corrida atrapalhasse o meu ganho de massa magra. Então, isso foi uma das coisas que foi até me atrasando um pouco na evolução, porque eu me recusava também a fazer muitas distâncias, não queria na época. Mas o que me ganhou foi realmente ter me inscrito para uma prova. Me inscrevi para uma prova de 10 quilômetros, sozinha, não tinha nenhuma companhia, e resolvi ir. E aí foi pela primeira vez, obviamente fui treinando até conseguir os 10 quilômetros, mas pela primeira vez eu pude sentir a adrenalina que é uma prova. A sensação de você ver todo mundo correndo, as fotos, os fotógrafos, a sensação de você passar numa linha de chegada. E nessa prova não foi a primeira vez que eu tinha corrido 10 km, eu já tinha feito em treino. Mas foi a primeira vez que eu vivi a sensação de uma prova, e isso mudou tudo pra mim. Aí, minha filha, esquece, eu já queria fazer mais provas, já queria me inscrever pra uma meia maratona, já tava animadíssima. E aí eu fui treinando. Nessa época eu ainda meio que tava sozinha, assim, não tinha muito acompanhamento. Resolvi fazer um ciclo de meia maratona. E aí eu busquei assessoria e fui mais focada na corrida agora. E aí foi que virou a chave pra mim, fui fazendo várias provas. E aí eu fui me apaixonando. A minha primeira prova-alvo foi a meia maratona do Rio de 2022. No sentido de, cara, eu quero muito essa prova, focada, treinava muito, já tinha acompanhamento, fazia os treinos certinho. E tava muito, muito nervosa pra uma meia maratona, porque eu nunca pensei de que eu fosse conseguir alcançar essa distância. E olha como a vida dá voltas, não só alcancei essa distância, como eu já fiz ela várias outras vezes depois, me apaixonei pela corrida e hoje posso me chamar de maratonista, porque eu já fiz até o dobro, já fiz uma maratona. Quem diria pra Dani daquela época que não acreditava que ela ia conseguir correr 21 quilômetros, que toda essa história ia se construir, que eu ia virar uma influenciadora de corrida, digamos assim, né? E que isso ia virar meu trabalho, inclusive, não só o meu hobby. Meio doido, né? Ver como a história deu voltas e voltas e voltas. Mas voltando lá pra 2022, fiz a minha primeira meia maratona e, gente, quando eu saí dessa prova, eu saí tão quebrada que eu pensei assim, cara, nunca mais eu faço isso. Chega, já provei pra mim mesma que eu consigo, então já deu pra mim. Nunca mais já fiz, agora eu vou ficar só nos 10 quilômetros. Tá. Por um tempo eu fiquei nos 10 quilômetros, mas aí depois minha prima me chamou pra fazer uma outra meia maratona com ela, porque ela ia casar no ano seguinte e ela queria fazer naquele ano ainda a meia maratona. Então no mesmo ano ainda fiz outra. A gente fez e tal, a gente se inscreveu, fizemos a prova, e aí no primeiro ano eu já tinha 2 meias maratonas. E aí, depois de um tempo, comecei a criar conteúdo disso, ainda pro TikTok, não pro Instagram. E aí, criando conteúdo disso, acabou que eu fui crescendo no TikTok como uma influenciadora de corrida. E aí surgiu a Adidas na minha vida. A Adidas me chamou pra fazer uma meia maratona em São Paulo. E aí, mais uma meia maratona que eu
comecei a treinar. Mas foi bem, assim, muito em cima, resolvi ir, fui, e já foi minha terceira meia maratona. A partir desse momento, eu já estava totalmente entregue à distância de meias maratonas. Eu já queria fazer mais e mais, já queria viajar para correr meias maratonas. E resolvi fazer a meia maratona de Floripa em agosto do ano seguinte. Aí, nessa altura do campeonato, a gente já foi em agosto de 2023. A de São Paulo foi em abril de 2023 e a de Floripa foi em agosto de 2023. E aí, gente, já tava entregue ao mundo da corrida, já era meu hobby, mais do que hobby, já era minha paixão. E foi mais ou menos ali também, junto com essa transição da meia de São Paulo para a de Floripa, que eu criei o Instagram. E eu comecei a realmente postar tudo no meu daily. E foi lindo, gente. A história com o Instagram, vocês podem achar num outro vídeo que eu fiz aqui pro canal, que é um vídeo contando a história, como eu comecei a trabalhar com isso, né? Como foi minha história na internet. Tem vídeo aqui sobre isso. Assistam. Vou focar mais na parte da corrida em si, mas tem esse lado da história que foi a criação de conteúdo que foi indo junto. E eu vou passar um gloss de pimenta agora pra deixar minha boca um pouco maior. Só vou ver o horário pra ver se não tô muito atrasada. Não, tá de boa. Depois da meia de Floripa, foi um momento que eu realmente tava com um acompanhamento de corrida bem legal. E aí eu fui começar a pensar em fazer maratona. Nessa época eu comecei a pensar, tipo, ter essa ideia na minha cabeça. Mas eu não tinha coragem. Vi muitos... tinha acabado de acontecer a inscrição pra Maratona do Rio, né? Que é o maior evento de corrida do Rio. A gente ficou vivendo isso por muito tempo. Eu fui assistir a chegada da maratona. E aí, quando eu assisti a chegada da maratona, eu falei, cara, eu quero fazer uma maratona. Mas eu não tinha muita pressa. Eu sabia que eu ia fazer algum dia, mas eu não tinha muita pressa. Só que aí, acabou sendo um momento ali em que eu tava muito empolgada com a corrida. Eu comecei a me inscrever nos sorteios das Majors. E ao mesmo tempo eu me inscrevi, assim, de doida na Maratona do Rio do ano que vem. Então eu pensei, cara, vou ter um ano aí pra me preparar pra fazer essa maratona. Ano que vem sai. Isso ao mesmo tempo que eu me inscrevi pros sorteios das Majors. E o que aconteceu? Eu fui sorteada. Eu tava com a inscrição pra Maratona do Rio de 2024, mas eu fui sorteada pra fazer a prova em Chicago. Não ia fazer 2 maratonas no mesmo ano, sendo a minha primeira. Ia ser loucura isso. E aí, mesmo tendo um intervalo de 4 meses entre elas, fazer a Maratona do Rio em junho de 2024 e a Maratona de Chicago em outubro de 2024 ia ser demais para o meu corpinho. Conversei com todo mundo em relação a isso e abri mão de fazer a Maratona do Rio lá no ano passado, no meio do ano. Mas a ideia da maratona estava vivíssima em mim. Eu ia fazer a Maratona de Chicago. Vocês que me seguem fielmente no Instagram conhecem essa história. Eu estava treinando, estava focada, estava já no meio do ciclo, quando veio a mim um convite da Adidas para correr Berlim, que era 3 semanas antes de Chicago, uma data ali próxima, com a Adidas. Então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão de trocar a minha prova-alvo. Ao invés de eu ir pra Chicago, eu fui pra Berlim, correr a maratona lá. E aí, gente, tem uma série de vídeos neste perfil, onde vocês podem acompanhar toda a saga da maratona, quando eu fui pra lá, né? Tipo, os treinos tem muito no meu Instagram. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, contando só sobre o treino pra maratona. Meu ciclo de maratona em si, vou contar todos os detalhes. Lesão, o que aconteceu e tudo mais. Mas até aqui eu vou contar mais superficialmente sobre a maratona em si. E aí vocês conseguem ver detalhes nos vídeos, que tem uma série de vídeos aqui no canal sobre a maratona quando eu tava lá, sabe? O histórico do que eu fiz lá, da prova em si. E aí eu fiz a Maratona de Berlim, foi demais. Eu acho que assim, foi um ciclo difícil, mas eu amei demais. Foi a melhor coisa que eu fiz, eu acho. E aí agora eu vou fazer a Maratona do Rio, estou me preparando pra ela, já estou nesse processo de treinamento. Mas, gente, eu quero entrar num ponto aqui que nem tudo são flores. O treino foi difícil e uma coisa que muito me perguntam foi sobre o meu processo de lesões. E durante todo esse caminho com a corrida que eu acabei de contar pra vocês, eu tive 2.
A primeira foi o próximo ao treino pra maratona, meia maratona de Floripa, que foi, como eu comentei com vocês, em agosto de 2022. Eu tive uma canelite que evoluiu para um edema ósseo na minha canela. Direita, foi na direita primeiro. Tive na canela direita e eu tive que ficar um tempo parada, próxima à prova, mas eu tomei a decisão de, pós esse tempo parado, que foi quase um mês, ir fazer a prova, mesmo perdendo grande parte do ciclo de treinamento. Só que como eu já tinha feito mais de 5 meias maratonas, eu resolvi ir, não pra tempo, não pra performance, pra nada, mas realmente pra curtir a prova. E aí, depois dessa meia maratona, eu fiquei mais de um tempo parada pra realmente zerar minha dor, fazendo fisioterapia, cuidando mesmo. E aí, depois, check, melhoramos essa lesão. E depois de um tempo que eu voltei a correr, melhorou, não voltou a doer, mas eu tive na outra perna a mesma coisa. De forma bem mais leve, porque eu já era esperta, né? Já tinha vivido o que eu vivi, já tinha reconhecido a dor, que não era uma dor normal, e eu parei antes de evoluir. Então, assim, foi muito bom foi muito bom é forte, né? Foi bom eu ter passado por isso pra eu entender os limites do meu corpo e saber que é muito ruim ficar parado, é muito ruim ter que parar de correr. Então foi bom isso ter acontecido pra eu aprender e dessa vez, qualquer mínimo sinal de dor eu parava. Desde então eu faço isso, eu paro, eu vou investigar, eu tento fazer com que eu descubra as minhas lesões muito no início pra que elas não evoluam. E foi isso, aí eu parei de novo um pouquinho, voltei a correr, fiz fisioterapia, deu tudo certo. Hoje em dia as minhas canelas estão boas, mas perto do ciclo de maratona em si, quando eu fiz a meia do Rio de 2024, eu senti uma dor aqui na região do fêmur, que eu achava que era muscular, mas estava uma dor estranha. E como eu já conhecia a dor, a sorte foi que eu parei para fazer uma ressonância na mesma hora. E aí deu que eu estava com um grau bem leve de edema, bem leve, tipo grau 1. Então eu parei, até perdi um tempo ali do ciclo da maratona pra realmente não evoluir essa lesão. E realmente essa lesão não evoluiu, não sinto mais nada. Teve alguns pequenos sinais de dor na canela quando eu fiz o ciclo de maratona, depois que eu fazia, sei lá, 36 quilômetros, 32, eu sentia. Mas nada perto do que já foi um dia, porque qualquer mínimo sinal eu dou um passo pra trás. Pra não ter que dar vários, eu dou um passo pra trás só e paro. E é isso, eu vou administrando. A canela sempre foi meu ponto fraco em relação à dor, então eu fico muito de olho pra ver se ela vai doer. E desde então, graças à minha fisioterapia, que me ajudou demais, estou bem, estou entrando num novo ciclo sem dores, graças a Deus. E os próximos passos, eu não sei como vai ser. Vão ser histórias que a gente vai contar daqui pra frente. Eu vou começar a dividir aqui nesse canal a minha preparação pra próxima maratona, que é a Maratona do Rio. E tem muito mais história vindo aí. Então, acompanhem as cenas dos próximos capítulos. Beijo e se inscrevam no canal.